E aí, pessoal, preparem-se para uma aventura daquelas. Hoje a gente vai conhecer a história de um verdadeiro herói da fé, São Paulo de Narbonne. É uma jornada, olha, cheia de coragem, perigo e uma luz que nunca se apaga. Bora lá! Mas antes de começar, vamos pensar um pouquinho. O que será que transforma uma pessoa comum num herói da fé? Será que é super força? Uma capa especial? Ou será que é algo muito mais poderoso e que vem de dentro? É uma boa pergunta para a gente guardar na cabeça, né? Então, a resposta é que esses heróis são como faróis. Imagina só um mar bem escuro, com ondas gigantes. Pois é, os santos são essas luzes super brilhantes que mostram o caminho seguro. E a história de hoje é sobre um desses faróis incríveis. Nossa aventura começa há muito tempo. A gente vai viajar lá para o século III. Naquela época, o mundo era governado pelo Império Romano. E olha, era um tempo de muito perigo para os cristãos. Um tempo que precisava de heróis de verdade. Para a gente entender direitinho o cenário, lá pelo ano 250, o imperador chamado Décio começou uma perseguição terrível. Ser cristão era arriscar a própria vida. E foi bem nesse momento que 7 bispos muito corajosos receberam uma missão que parecia impossível: levar a mensagem do evangelho para uma terra chamada Gália. O desafio era gigante, gente. Pensa só. De um lado a gente tinha o plano de Deus, que era uma mensagem de amor, de união, e do outro, a realidade daquele mundo. Muito medo, perseguição, injustiça. Era uma verdadeira batalha entre a luz e a escuridão. E é exatamente aqui que o nosso herói, Paulo, entra na história. Ele foi um dos 7 homens escolhidos para essa missão super especial. 7 homens com um único destino: levar a esperança para o coração de um império que não queria ouvi-los. Apenas 7. Imagina só, não era um exército, era uma equipe de elite, tipo uma força-tarefa da fé. Cada um deles era como um guerreiro da luz, pronto para enfrentar qualquer coisa pela missão. E essa missão não era uma missão qualquer, não. O nome dela era Missão Apostólica. Isso quer dizer que eles tinham a mesmíssima tarefa que Jesus deu para os 12 apóstolos: espalhar a boa notícia pelo mundo inteiro. Então Paulo e seus amigos estavam continuando essa aventura sagrada. Mas, como em toda grande aventura, a jornada não foi fácil. Eles tiveram que encarar a fúria do imperador Décio. A perseguição era como uma tempestade escura, sabe? Testando a fé e a coragem de todo mundo. Foi a maior prova da vida deles. No meio de toda essa confusão, aconteceu uma coisa terrível e, ao mesmo tempo, muito heróica. Enquanto o nosso herói Paulo conseguiu escapar, os companheiros dele não tiveram a mesma sorte. Eles foram capturados e enfrentaram a morte, dando o maior testemunho que alguém pode dar pela fé. Esses heróis se tornaram mártires. Ser um mártir significa ter uma fé mas tão forte que a pessoa prefere morrer a ter que negar Jesus. É o maior teste de amor que existe. E dizem que o sacrifício deles foi como uma semente, sabe? Que fez a fé nascer e crescer em muitos outros corações. Depois de passar por essa prova enorme e perder os amigos, a missão de Paulo ainda não tinha acabado. Ele continuou, sozinho, mas super determinado. E finalmente ele chegou ao seu destino, a cidade de Narbonne. E lá, mesmo sozinho, mas com o coração cheio da força do Espírito Santo, São Paulo fez uma coisa incrível. Ele fundou a comunidade cristã de Narbonne. Ele se tornou o primeiro pastor daquele novo rebanho, como uma única chama de esperança que começava a brilhar naquela escuridão toda. Então, Paulo se tornou o primeiro bispo de Narbonne. Legal, mas o que um bispo faz exatamente? Qual é a missão de um bispo? Vamos entender melhor essa função que é tão importante na igreja. Um bispo é um sucessor dos apóstolos. Pensa que é como se a tocha da fé que Jesus acendeu fosse passada de mão em mão através do tempo. A missão do bispo é ensinar, guiar e proteger o povo de Deus, exatamente como um pastor que cuida do seu rebanho. E é assim que a história de São Paulo de Narbonne se tornou um legado. A aventura dele não acabou lá não. A luz que ele acendeu continua brilhando até hoje, sendo um farol para guiar todos nós. O exemplo dele ensina muita coisa pra gente. A ter coragem, mesmo diante do perigo. A ter perseverança para continuar, mesmo depois de perder pessoas importantes. A ter uma fé que cria comunidades. E o cuidado de um pastor com seu rebanho. Ele se tornou, de verdade, um farol luminoso para a eternidade. Por toda essa bravura e toda essa fé, hoje a gente pede: São Paulo, rogai por nós. Que a coragem dele nos inspire a sermos fortes na nossa própria jornada também.
E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. No nosso dia a dia, na escola, em casa, com os amigos, como será que a aventura de São Paulo pode inspirar a gente a ser também um pequeno farol de fé e esperança para o mundo? Fica aí para a gente pensar. Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais e mais pessoas. E se ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora. Se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir vocês. Já tinham pensado nisso antes? Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer a sua pergunta num próximo encontro, combinado?